Alguma vez você já parou para pensar por que seus olhos têm uma cor específica? Ou por que o seu cabelo é liso ou cacheado? A resposta para tudo isso está numa espécie de manual de instruções, sabe? Um que fica escondido dentro de cada um de nós. Hoje, a gente vai tentar decifrar esse código. Então, essa é a grande questão, né? Por que a gente tem as características que tem? A resposta está escondida num código fascinante que todos nós carregamos. E para entender esse código, a gente precisa primeiro aprender a ler o que está do lado de fora. Bem, o primeiro passo para decifrar nosso código é olhar para o que é mais óbvio, as características que a gente consegue ver. E na genética, isso tem um nome, é o fenótipo. Fenótipo. Olha, eu sei, o nome parece complicado, mas a ideia é bem simples. É só o termo técnico para tudo aquilo que a gente consegue observar em um ser vivo. A cor do cabelo, a altura, a cor dos olhos. Na prática, a manifestação física daquele código genético. É exatamente como a gente vê aqui. Cor dos olhos, tom da pele, altura, tipo de cabelo, tudo isso aí faz parte do fenótipo. É basicamente o resultado final, aquilo que a gente vê do nosso código genético em ação. Certo. Mas se o fenótipo é o que a gente vê por fora, o que está acontecendo por dentro? Vamos mergulhar agora na parte invisível da coisa, no conjunto de instruções que cria todas essas características. E aqui está a distinção que é crucial para a gente entender tudo. O fenótipo é o que a gente vê, como por exemplo, olhos castanhos. Já o genótipo é a instrução por trás disso, é a informação genética específica que está lá, guardadinha no nosso DNA. E o que é um gene, afinal? Pensa nele como se fosse uma única instrução, uma palavra dentro desse grande livro de receitas genéticas. Cada gene carrega a informação para uma característica bem específica. Agora, aqui a coisa fica bem interessante. Uma mesma instrução pode ter, digamos, versões diferentes. É como se fossem sabores diferentes para uma mesma receita, sabe? Essas variações são o que a gente chama de alelos. Então, para um único gene, como o da cor dos olhos, podem existir alelos diferentes que vão resultar em cores diferentes. Vamos pegar o gene da cor dos olhos como exemplo. Pode existir um alelo que dá instrução para a cor castanha e um outro alelo que dá instrução para a cor azul. É o mesmo gene, mas com sabores, ou melhor, informações um pouquinho diferentes. Ok, então a gente já entendeu que temos os genes e as suas versões, os alelos. Mas como é que eles interagem para definir qual característica vai de fato aparecer? Pois é, existem regras para esse jogo. Primeiro, a gente tem o que chamamos de alelo dominante. Ele é representado por uma letra maiúscula. Pensa nele como o chefe. Se ele estiver ali, presente, a característica que ele carrega é a que a gente vai ver no fenótipo. Ponto final. E do outro lado, a gente tem o alelo recessivo, representado pela letra minúscula. Ele é mais tímido. A característica dele só vai dar as caras se a pessoa herdar duas cópias idênticas dele, uma do pai e uma da mãe. E com base nisso temos duas classificações bem importantes. Se os alelos são iguais, por exemplo, azão-azão ou azinho-azinho, a gente chama de homozigoto. Agora, se eles são diferentes, como azão-azinho, o nome é heterozigoto. Simples assim, né? Agora sim! Vamos juntar todas essas peças para resolver aquele nosso mistério lá do começo. Vamos ver como esses conceitos todos se aplicam, na prática, para determinar a cor dos olhos de alguém. Então, vamos definir as regras do nosso jogo aqui. O alelo para olhos castanhos, que a gente vai chamar de azão, é o dominante. E o alelo para olhos azuis, o azinho, é o recessivo. Combinado? E é aqui que a mágica acontece. Olha só, se o genótipo for azão-azão, com dois alelos dominantes, o resultado são olhos castanhos. Se for azinho-azinho, com dois recessivos, aí sim os olhos são azuis. E agora o mais legal, se o genótipo for azão-azinho, o heterozigoto, os olhos também são castanhos. Por quê? Porque o alelo dominante A se manifesta e meio que ofusca o outro. Então, o ponto-chave é exatamente este. O alelo dominante para olhos castanhos mascara. Ele esconde o efeito do alelo recessivo para olhos azuis quando os dois estão juntos. É por isso que uma pessoa pode carregar o gene para olhos azuis, mas ter olhos castanhos. Isso tudo deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, né? A gente acabou de ver as regras básicas para a cor dos olhos, mas e todo o resto? Nossos talentos, nossas predisposições, a nossa própria história familiar. Tudo isso está escrito em algum lugar nesse mesmo código. A grande questão que fica é: o que mais será que a gente está prestes a descobrir?